Algumas palavras não deveriam ser esquecidas. Ditas no momento mais escuro da história, mas que ecoam até hoje. Pai, perdoa-lhes. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mulher, eis aí teu filho. Deus meu, por que me desamparaste? Tenho sede. Está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não são apenas palavras, mas é a voz da nossa redenção. Boa noite a todos, graça e paz. Talvez você está se perguntando, né? A gente passou o teaser aqui dessa série de mensagens, a qual nós concluímos semana passada, né? Então nós falamos aqui sobre as 7 palavras, né? As 7 expressões que Jesus usou na cruz do Calvário, né? Então, há 7 domingos nós estamos falando sobre esse tema. E nós temos ainda 2 domingos para fechar o mês, né? E eu estava pensando aqui, porque as palavras de Jesus, elas não cessaram ali, né, naquelas palavras que ele expressou, né, aquelas 7 últimas palavras. Mas existem mandamentos, existem falas de Jesus que ecoam para a nossa vida. E o que eu gostaria de conversar com vocês essa noite é que a gente não pensasse apenas em contemplar a cruz e ver Jesus ali e ouvir o que Jesus falou. Mas eu gostaria que a gente pensasse nas implicações dessas palavras de Jesus para a nossa vida. E eu quero chamar você então a pensar aqui que essas palavras de Jesus, ou seja, a morte de Jesus na cruz do Calvário, ela é um chamado para nós. E esse chamado de Jesus, ele é um chamado pessoal e ele é um chamado comunitário. Então existe, da parte do Senhor, todas as vezes que nós olhamos e contemplamos Jesus na cruz do Calvário, existem implicações de a gente ver isso. E na cruz do Calvário, então, nós somos chamados para seguirmos Jesus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Eu quero ler apenas um versículo, porque ele sintetiza toda a fala de Jesus a respeito do que eu quero expor aqui essa noite. Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. E o texto diz assim: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Vou repetir. Dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Oremos. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos em sua presença, pedindo a sua graça, a iluminação do seu Espírito Santo, para que possamos, ó Deus, compreender a grandeza dessa obra na cruz, mas também os desdobramentos desta cruz para a nossa vida. Existe um chamado especial, um chamado, ó Deus, que é de maneira individual, um chamado para que a gente tenha essa consciência de que nós devemos seguir o Senhor, e da mesma forma que o Senhor foi até a cruz do Calvário, nós também temos a nossa cruz a carregar, e nós também precisamos morrer na cruz, assim como o Senhor Jesus morreu. Nós precisamos ser responsáveis em relação a esse chamado também, que por vezes a gente esquece, mas nós devemos viver essa vida de crucificação com o Senhor, para que junto com a sua ressurreição a gente também ressuscite com o Senhor. Então nos ajuda essa noite, ó Deus, a compreendermos essa palavra, mais essa fala do Senhor, que demonstra essas implicações da cruz do Calvário para as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos pedindo essa graça. Amém. Muito bem, queridos. Tem um texto do apóstolo Paulo, que nós encontramos lá na sua carta aos Gálatas, capítulo 4, no versículo 19,
que o apóstolo Paulo, falando a respeito do evangelho, falando sobre as implicações do discipulado, ele usa a seguinte expressão: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Quando Jesus ele chama para que aqueles que o viram na cruz do Calvário, aqueles que tiveram acesso a essa graça do evangelho, viessem a ser seus seguidores, seus discípulos, o que está em voga aqui é exatamente isso. A vida de Cristo sendo formada em nós. E o apóstolo Paulo fala isso de uma maneira muito bonita no capítulo 2 também, versículo 20 de Gálatas, né, que é um texto bastante conhecido, onde ele diz que ele não vive mais ele, mas Cristo vive nele agora. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, o apóstolo Paulo está querendo dizer que ele morreu na cruz do Calvário. E morrer na cruz do Calvário é também a marca de um discípulo. Tem um autor chamado John Stott, né, que é um teólogo bastante inglês, né, bastante conhecido, e ele tem um livro que é intitulado exatamente O Discipulado, né, e aí ele vai falar ali das marcas do verdadeiro discípulo. E uma das marcas do discípulo é morrer, é a morte. E aí eu lembro que o Stott ele ecoa também, né, um outro teólogo importante, que é o Bonhoeffer, né? Ele fala também que quando Deus chama um homem, ele chama esse homem para vir e morrer também. Então é uma das marcas fundamentais do que faz a gente ser um discípulo de Jesus. Ser um discípulo de Jesus é morrer para si mesmo, para que a vida de Cristo, ou seja, para que Cristo comece a viver em nós. Então, o nosso trabalho aqui é exatamente nesse sentido de que Cristo seja formado em nós. Agora, para que Cristo seja formado em nós, o nosso eu precisa sumir. Então, quanto mais nós desconstruímos o nosso eu, mais Cristo começa a aparecer em nossa vida. E quando nós pensamos aqui, né, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está trazendo também, né, uma referência aqui de como funcionava, né, essa questão aqui da crucificação. Existe um detalhe bastante cruel aqui nesse cortejo da crucificação que às vezes a gente esquece. Mas nós sabemos que antes de alguém morrer crucificado, esse alguém, esse condenado, ele era obrigado a carregar a sua cruz até o lugar da crucificação. Isso não era só, né, alguma coisa logística, mas havia uma mensagem nisso. Então, todas as vezes que alguém carregava, né, que um condenado ele carregava a sua cruz até o lugar da crucificação, havia aqui uma mensagem. E essa cruz aqui, que estava sendo carregada por esse condenado, significava o fim da sua autonomia. Alguém carregando a cruz, ele indicava que ele tinha perdido o seu controle. E, na verdade, alguém carregando, um condenado carregando a sua cruz, indicava essa morte pública. Ele morreria. Ou seja, o que eu quero dizer é que ninguém que carregava uma cruz voltaria para a sua antiga vida. Alguém que está andando carregando a sua cruz, não tem mais como voltar. Ele está condenado já. Então, todo mundo que via uma pessoa carregando uma cruz já sabia. Esse daí está condenado, ele vai levar essa cruz até o local onde ele será crucificado. Era meio que uma exposição de vergonha pública. E talvez, né, esse seja um dos problemas, né, que nós, como igreja, temos enfrentado, porque em grande parte do nosso evangelicalismo, né, a palavra até é ruim de falar, mas nós falamos muito a respeito de Cristo e nós queremos muito o Cristo da cruz, mas raras vezes nós queremos a cruz de Cristo. Então nós falamos a respeito de Jesus, que nós queremos as bênçãos da cruz, que nós queremos, né, que sejamos abençoados por aquilo que Jesus fez, mas poucas vezes nós falamos a respeito de nós também carregarmos a cruz, de nós também
entrarmos nesse cortejo de crucificação. Porque é exatamente isso que significa discipulado, é alguém que está seguindo Jesus, é alguém que está seguindo os seus passos. E alguém que está seguindo os passos de Jesus para a crucificação não tem mais como voltar atrás. Não tem mais como abrir mão disso. E aí a gente quer salvação, mas a gente não quer se render. A gente quer a graça sobre as nossas vidas, mas a gente não quer morrer, não quer a morte. A gente quer participar do discipulado, mas sem a gente negar o nosso próprio eu. E aí quando a gente olha aqui para o Calvário, a gente percebe que essas palavras de Jesus, essas 7 palavras de Jesus, essas declarações que Jesus emitiu aqui, na verdade, foram convites para nós. Tudo que Jesus fez ali é um convite para nós imitarmos também. É um convite para aqueles que desejam seguir Jesus. Porque a cruz, ela não foi somente o lugar onde Cristo morreu, mas é o lugar onde todos os discípulos de Jesus morrem também. E o ponto aqui que eu queria destacar é que a cruz, ela não apenas nos salva. A cruz de Jesus não apenas salva o pecador, mas ela nos conduz também. Então, a salvação ela é uma porta de entrada para um processo. Portanto, quando a gente pensa em ser discípulo de Jesus, não é alguma coisa que acontece uma vez na nossa vida. Pronto, eu creio em Jesus, eu creio no Evangelho, agora eu sou um discípulo e posso viver a minha vida do jeito que eu quiser. Negativo. Se você entrou por essa porta, se você aceitou esse chamado pessoal de ser um seguidor de Jesus, significa que agora existe um caminho, existe um processo. E, literalmente, a palavra discípulo, ela significa pisar nas mesmas pegadas. Então, quando você imagina alguém andando assim na areia, né, e aí você tem os pés que vão ficando marcados na areia, e aí vem alguém atrás e vai pisando exatamente no mesmo lugar. Então, a gente fala, isso é um seguidor, isso é um discípulo. É alguém que está pisando nas mesmas pegadas. E somente pisando nas mesmas pegadas de Jesus é que nós conseguiremos atingir esse objetivo de que a vida dele seja formada em nós também. Eu gostaria então de destacar aqui 3 pontos a respeito deste texto que a gente leu, desse chamado para tomar a nossa cruz dia a dia e negar o nosso eu e a gente seguir Jesus. E o primeiro ponto é que não existe formação em Cristo sem rendição. Não tem como a gente ser formado ou Cristo ser formado em nós se a gente não se render. Existe uma história antiga sobre alguns escultores, né, italianos ali que trabalhavam com o mármore bruto, né? E certa vez, né, foi perguntado a um deles como é que eles conseguiam talhar ali, né, naquele mármore esculturas tão impressionantes, né? E se você teve a oportunidade de ver, realmente é uma pergunta que faz muito sentido, né? Como que o pessoal consegue talhar aquelas pedras, mármore, e fazer aquelas imagens de pessoas tão perfeitas assim, né? E diante de uma pergunta dessa, um desses escultores respondeu: a obra já está dentro da pedra. O meu trabalho é remover tudo aquilo que impede de ela aparecer. Então, você pega aquele bloco de pedra e um escultor ele já tem essa ideia, né? A escultura, a imagem já está ali dentro. Eu só preciso tirar o excesso das pedras para aparecer ali aquela imagem, né? E é mais ou menos isso, né? Essa resposta aqui, ela decifra para nós o que é o verdadeiro discipulado cristão. Porque nada mais é do que essa obra do Espírito Santo de ir tirando, né, de ir talhando a nossa vida para que a vida de Cristo apareça. E isso é um problema para nós, porque a grande proposta da nossa cultura é aquela assim: seja a sua melhor versão. Quem já ouviu falar essa expressão? Seja a sua melhor versão. A sua versão 2.0, né? Então, assim, trabalhe e tal para que apareça aí a sua melhor versão.
Mas o chamado do discipulado é diferente. É para que a gente suma, é para que a gente desapareça, para que a vida de Jesus apareça em nós. Então é uma proposta completamente diferente. E muita gente pensa que nesse processo, esse crescimento espiritual, ou seja, esse discipulado, esse amadurecimento da vida cristã, ela tem a ver com adicionar coisas. Então eu preciso adicionar coisas na minha vida, eu preciso melhorar minhas habilidades, eu preciso me tornar alguém mais forte, eu preciso ser mais eficiente, eu preciso ser mais admirável. Mas o Evangelho, ele fala para a gente exatamente o contrário. Porque a propósito do Evangelho não é adicionar coisas na nossa vida, quanto remover coisas da nossa vida. Então a proposta aqui é remover o orgulho do nosso coração. A propósito do Evangelho é remover a autossuficiência, é remover o nosso ego, é remover as nossas falsas seguranças, é remover este velho homem. E talvez esse seja, né, o grande choque aí da cruz, né, para nós, porque Cristo, ele não morreu para melhorar a nossa vida, por incrível que pareça, mas Jesus não morreu na cruz para melhorar a sua vida. Ele morreu para que você tenha uma nova vida, para que você morra para si mesmo, para que a vida de Jesus possa acontecer em você. É por isso que Paulo, né, vai dizer aqui, até quando a gente leu o texto aqui, né, eu citei o texto, ele fala até que Cristo seja formado em vós. E Paulo poderia ter dito, até vocês se tornarem mais eficientes. Ele podia ter dito isso. Mas ele diz, até ser Cristo formado em vós. Porque discipulado, ele não é sobre fortalecer o eu. Mas discipulado é quando o eu é removido para que Cristo, aí então, seja formado. Então a pergunta aqui, neste primeiro ponto é, você quer parecer espiritual ou você realmente quer ser transformado? Porque essa pergunta é importante, porque a resposta que nós vamos dar vai indicar se a gente está nesse processo, neste caminho de morte, né, e de transformação. O segundo ponto que eu destaco aqui sobre essa fala de Jesus é que não existe maturidade cristã sem cruz. Então, não é possível a gente crescer na vida cristã, amadurecer na caminhada, na jornada cristã, sem a cruz. O versículo 23 de Lucas nos diz ali, tome a sua cruz dia após dia. Então, precisamos de cruz, e ela não é uma cruz única, diariamente a gente precisa crucificar o nosso eu. Então, a cruz ela não é um detalhe da vida cristã, mas ela é fundamental para que a vida cristã, de fato, aconteça. A cruz e essa vida de cruz é o centro da nossa vida. E aqui aparece um outro problema para nós, né? Porque a gente quer crescer, e ninguém aqui negaria isso. Quantos aqui querem crescer na vida cristã? Quantos aqui querem amadurecer na sua vida cristã? Provavelmente todo mundo vai responder que sim. Mas o problema é que todos querem crescer, mas não querem o desconforto que esse crescimento vai causar. Então, se eu perguntar aqui, quem quer desconforto? Aí ninguém vai levantar a mão. Agora, a pergunta é, dá para crescer, dá para mudar, dá para ser transformado sem desconforto? Não, não é possível. A gente quer ressurreição? Quantos querem ressuscitar com Cristo? E a pergunta, para ressuscitar, tem que acontecer um evento antes, não tem que? Para alguém ressuscitar, primeiro ele tem que morrer. Você quer participar da glória futura que Jesus promete para aqueles que são seus discípulos? Só que a glória futura exige renúncia hoje. Transformação sem conforto não existe. E a gente pensa aqui na questão da maturidade, né, cristã, e talvez isso também é um ponto que a gente precisa destacar aqui, porque às vezes maturidade, né, essa palavra maturidade cristã,
Muitos pensam que tem a ver com apenas uma estabilidade emocional ou com experiências religiosas, né? Então, alguns pensam que maturidade cristã é quando você sabe mais, né? Então, aprender mais coisas. Então, saber mais, né? Você ter um cérebro que armazena muitas informações sobre a fé cristã, sobre a teologia, sobre as doutrinas, enfim. E isso não é negativo, mas isso não resume o que é ser um discípulo. Mas muita gente pensa que maturidade é isso. Quanto mais conhecimento ele vai tendo, mais maduro ele é. Ou alguns pensam que é quando você consegue controlar algumas emoções que você tem, aí você é uma pessoa madura. Ou mais do que isso, alguns entendem que maturidade é quando você consegue executar as suas aptidões ministeriais, né, de maneira adequada. Mas a maturidade cristã aqui é bem simples para nós. Maturidade cristã é se parecer mais com Jesus. É isso. E como que Jesus amadureceu a sua vida com Deus? Porque a gente precisa lembrar que Jesus, ele foi Deus e foi homem. E como homem, ele precisou se submeter a Deus. E ele dá exemplos disso, e é por isso que é tão interessante assim, né? A gente vê Jesus morrendo na cruz e agora sendo o Senhor de todas as coisas. Mas antes de Jesus morrer, como é que era a vida dele? Porque essa vida de Jesus antes de morrer é a nossa vida também. Jesus, como ser humano, ele amadureceu, sabe, fazendo o quê? Servindo. Que é algo que a gente tem perdido. As pessoas preferem ser servidas, elas querem ser servidas, mas muita dificuldade em servir, em se doar, em se dar. Sabe como Jesus amadureceu? Ele amadureceu sofrendo. E Hebreus capítulo 1 fala isso, que Jesus aprendeu a obediência por meio daquilo que ele sofreu. Sofrer é uma escola. A gente pode aprender muito com o sofrimento. E às vezes a gente precisa pedir perdão porque a gente desperdiça o aprendizado que nós podemos ter quando a gente está sofrendo. A gente vai sofrer, querendo ou não. Sofrimento vai bater na nossa porta. E aí o que a gente faz geralmente quando o sofrimento chega? Lamenta, a gente desanima, a gente faz um monte de coisa. Menos, às vezes, pensar assim, o que esse sofrimento pode me ensinar? Como eu posso sair daqui melhor? Porque é exatamente isso, Jesus sofreu e por meio do sofrimento ele aprendeu a depender e a obedecer mais a Deus. Então, você está sofrendo? É uma oportunidade de, assim como Jesus, você aprender a se submeter e a obedecer mais a Deus. Jesus também mostra aqui esse amadurecimento na sua vida por meio da entrega. Jesus se entregou. E não apenas na cruz, mas a vida de Jesus foi uma vida de entrega. Uma vida de entrega a Deus e uma vida de entrega às pessoas. A cruz, ela confronta a gente, ela revela coisas que, por vezes, a gente tenta esconder e prefere esconder. Porque quando a gente pensa nessa ideia de por que a gente não serve, por que a gente não faz as coisas que a gente deveria fazer, por que a gente não obedece, por que a gente não se entrega, é porque às vezes o nosso coração está cheio de ressentimento, o nosso coração está cheio de ídolos, o nosso coração está cheio de orgulho, o nosso coração está cheio da necessidade de controlar todas as coisas, o nosso coração está cheio de falsas seguranças, de falsas esperanças, de falsas fontes de segurança. E aí, a pergunta para nós nesse ponto é: o que em você ainda está resistindo na cruz? O que em você dificulta esse processo de ir para a cruz? Ponto 3. Não existe discipulado sem entrega também. O texto diz: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome sua cruz e siga-me. Então, a si mesmo se negue. Pensa em um pedido difícil aqui que Jesus fez. Na verdade, esse pedido aqui de Jesus é praticamente impossível. Se nós não estivermos muito convencidos pela
iluminação e pela graça de Jesus, a gente não consegue se negar a si mesmo. A gente vai toda hora perceber que a gente está flertando com essa tendência de encontrar a nossa melhor versão. Mas o discipulado, ele não é sobre adicionar Jesus simplesmente à rotina do seu dia, né? Faz um devocional aí que está tudo certo. O chamado do discipulado é entregue a sua vida inteira a Ele. Submeta a sua vida inteira a Ele. Porque sem entrega, você não vai ser um discípulo. Pelo menos de Jesus, não. E aqui a gente chega num ponto difícil também, porque nós gostamos muito da ideia de Jesus como nosso Salvador, mas a gente tem resistência a Jesus como nosso Senhor. E isso aqui é fundamental porque, em mais um texto, né, o apóstolo Paulo também menciona isso em uma de suas cartas, e ele fala que Jesus, ele morreu e ressuscitou para ser Senhor de vivos e de mortos. Jesus morreu e ressuscitou para ser Senhor dos vivos e dos mortos. E a ideia de Senhor, ela é difícil para a gente, porque Senhor significa alguém que tem autoridade máxima sobre a nossa vida, alguém que exige a rendição, alguém que exige obediência plena, e alguém que exige a entrega real da sua própria vida. Então, Jesus é o nosso Salvador? Sim, mas a pergunta é, Jesus é o nosso Salvador, Ele nos salvou para quê? Porque se o propósito da vida cristã e da cruz de Jesus fosse meramente a nossa salvação, então, por que quando nós cremos em Jesus a gente não morre, né? Por que a gente não é levado para o céu? Então, assim, se o objetivo da cruz é a salvação apenas, então toda vez que alguém cresce em Jesus, morre e vai para o céu. Pronto, está salvo. Mas a ideia é que nós somos salvos, mas nós continuamos aqui. Por que isso? Porque a salvação, ela também é um processo. Então, nós somos salvos pela graça, mas essa salvação ela tem desdobramentos na nossa vida. E é exatamente isso, essa salvação, essa vida nova que nós recebemos de Jesus, ela precisa amadurecer por meio da formação da vida de Jesus em nós. E aí entra nessa questão e nessas dificuldades do nosso coração, porque por vezes a gente tem dificuldade nesses processos de Jesus como Senhor, dessa coisa de Jesus exigir coisas de nós, né? Exatamente porque nós preferimos conforto em detrimento da renúncia. A gente prefere apenas crer em Jesus, mas não se submeter a Ele. A gente prefere as bênçãos da morte de Jesus, mas a gente não gosta muito da nossa própria morte, da morte do nosso ego. O Lutero, né, falava que quando ele foi batizado, né, ele pensava que o velho homem tinha morrido, né, no batismo, mas ele descobriu que o miserável sabia nadar, né? E é mais ou menos isso, né? Dentro de nós existe uma tendência, uma natureza que é contrária. Existe uma natureza pecaminosa. Existe, então, essa batalha por isso que não é apenas uma vez que você morre na cruz, mas é diariamente. Tome a sua cruz dia após dia. E essa cruz é exatamente a renúncia, é a gente pensar todo dia, né, em matar o nosso eu, é a gente pensar todo dia assim, hoje eu posso investir na minha melhor versão, ou eu posso apagar a minha versão para que a versão de Jesus seja formada em mim. Então, isso é bastante difícil. A gente falou aqui no último sermão, a última palavra de Jesus foi exatamente essa: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas a gente não quer entregar nada para Jesus. A gente não quer entregar nada para Deus. A gente quer segurar todas as coisas, a gente quer abraçar o mundo e quer que Deus abençoe isso. Quando a exigência é exatamente essa que Jesus fez tranquilamente: Senhor, Deus, Pai, nas tuas mãos eu entrego minha vida. E é isso que um discípulo também faz. O discipulado desenvolve, amadurece quando a gente aprende a soltar o controle da nossa vida. Quando a gente aprende a abandonar essa tendência da autossuficiência.
quando a gente aprende a descansar de fato na vontade de Deus. E o paradoxo aqui do Evangelho, porque isso é maravilhoso também, né? É quase que um negócio absurdo de pensar logicamente, mas a verdade é a seguinte: só encontra vida quem morre com Cristo. Porque a sequência do texto vai falar exatamente. Se alguém quiser encontrar a vida, vai precisar perder. Quem perde a sua vida, vai achar. Quem morre com Cristo, ressuscita também com Ele. E a pergunta aqui é: o que você ainda está tentando preservar que você deveria crucificar? Que área da sua vida, que sentimento, que pensamento que às vezes controla você, domina você, que faz você ficar com medo de fazer isso aqui, de entregar, de se render de fato? O que está segurando você de fazer isso? O que você sabe aí hoje que você deveria crucificar, você deveria entregar também na cruz, você deveria deixar morrer lá na cruz, e você tem dificuldade? Quero concluir aqui, voltando àquela imagem daquela cena romana, né, de alguém carregando a sua própria cruz pelas ruas. Todo mundo sabia que esse indivíduo não voltaria para a sua antiga vida. E talvez seja exatamente isso que a gente tem esquecido com relação ao Evangelho. A cruz, ela não foi feita para a gente decorar as paredes, apesar que fica bem bonito, né, de fato, mas a cruz ela não serve para a gente decorar paredes. Ela não serve também para inspirar emoções religiosas. Ela também não serve para gerar admiração. Mas a cruz, ela tem um significado bem forte. Morte, é isso que a cruz significa. Morrer, morte. Ela foi feita para matar. Mas essa cruz que nós estamos falando aqui não é para matar você fisicamente, mas é para matar o orgulho, é para matar a autossuficiência, é para matar as falsas seguranças que nós temos em nós mesmos e na nossa própria capacidade. Somente quem morre com Cristo finalmente começa a viver. E o meu apelo aqui final para você é que Jesus, ele não está apenas dizendo, olhe para mim na cruz do Calvário. Ele não está dizendo apenas também assim, confia em mim. Mas ele está convidando a gente para que a gente morra com ele também. Ele está dizendo, venha morrer comigo, para que você se torne meu discípulo. Então, morra para o orgulho, morra para a necessidade de controle, morra para uma vida centrada em si mesmo. Esse é o convite. Porque o discipulado não é adicionar Jesus à sua vida que já está boa, né? Tem gente que fala, às vezes num processo de evangelismo, né? Eu já vi muita gente falando assim, como é que está a sua... E às vezes a estratégia é errada, né? Então a pessoa fala, como é que está a tua vida aí? Tá bem. Mas como é que está o teu casamento? Não está lá aquelas coisas 100%, mas está uns 95%. Entendi. E o teu trabalho? Fui promovido ontem, né? Mas e as finanças? Tudo certo, rapaz. Ganhei na loteria. Não, brincadeira. Não pode jogar na loteria. Mas tô bem financeiramente, tá tudo certo. E o teu relacionamento com teus filhos? Não, tá tudo certo também. Pois é. Mas só falta uma coisa. Só falta Jesus, então, para a sua vida ser perfeita. E às vezes a gente trata assim como se Jesus fosse só alguma coisa para fechar ali, né, a cerejinha do bolo da nossa vida. Porque às vezes a nossa vida está bem mesmo. E a grande questão é assim, por que alguém que está com a vida bem precisa de Jesus? Por que alguém que está trabalhando e tem um bom salário, tem uma formação, tem uma boa família, um bom casamento, por que essa pessoa precisa de Jesus? Porque a gente pensa que Jesus, às vezes, é alguma coisa que a gente acrescenta à nossa vida. É mais um item da nossa lista de coisas boas que aconteceu. Mas a grande questão é que se você não tem Jesus, você não tem nada. Você fala, mas eu tenho um casamento que está tudo bem. Pois é, mas se você não tem Jesus, esse casamento daqui a pouco vai ter problema. Ou mesmo que não tenha, o destino de vocês sem Jesus é a perdição. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro
e perder a sua própria alma, perder a sua própria vida. Então, é nesse contexto aqui que Jesus fala isso daí. 2 versículos para baixo desse daqui você vai ver Jesus falando isso. O que adianta ganhar o mundo inteiro? O que adianta você ter tudo o que você acha que tem que ter se você não tem o principal? Então, assim, você precisa morrer. E, assim, morrer não é que você vai pegar todas essas coisas e jogar fora, que você vai acabar com o seu casamento, que você vai pedir a demissão do seu serviço. Não é isso que eu estou falando. Mas, assim, não ache que essas coisas aí são garantias de que a sua vida está bem. Porque isso daí não é reflexo de alguém que está abençoado. Alguém que está abençoado é alguém em quem Cristo está sendo formado. E a grande pergunta para você é essa. Olhando para a sua vida, você tem percebido que Jesus está sendo formado em você? Olhando para a sua vida, você percebe que a cada dia você está mais parecido com Jesus? Ou você está mais parecido com a sua melhor versão mesmo? Feche seus olhos. E a primeira delas é: pare de medir o crescimento espiritual apenas por desempenho. Pare de relacionar maturidade, discipulado com desempenho. Porque o alvo não é parecer mais eficiente. O alvo é parecer mais com Jesus. Em segundo lugar, identifique áreas da sua vida onde o ego ainda governa. Porque até as coisas espirituais podem esconder o orgulho e a necessidade de validação. Talvez você até faz coisas boas, mas não é porque Cristo, por meio de você, está fazendo. É porque você quer sentir orgulho, quer sentir validado. Né? E às vezes você acha que o teu valor não está no fato de Cristo estar sendo formado em você, mas nos aplausos que você vai receber, nos elogios. Isso é o ego governando. E também, pratique a rendição diária. Discipulado, ele não é uma decisão única que você toma uma vez na sua vida, mas é morrer para si mesmo diariamente, continuamente. E a frase final para que você guarde é: crescimento espiritual não é se tornar a melhor versão de si mesmo, mas é Cristo sendo formado em você. Senhor, nós nos colocamos em sua presença mais uma vez, pedindo a sua graça sobre as nossas vidas, Jesus. E nós queremos seguir o Senhor. E às vezes a gente esquece de ver as implicações desse chamado. O chamado do Senhor não é nada romântico, não é uma coisa bonita, romântica, onde a gente vai seguir o Senhor e tudo vai dar certo agora. Mas é sobre uma espécie de morte, uma morte de nós mesmos. E isso é difícil, Senhor. Nós precisamos da sua ajuda para que a vida do Senhor comece, de fato, a refletir em nós. João Batista, ao ver Jesus, ele emite essa expressão aos seus discípulos: que ele cresça e que eu diminua. Porque essa é a lógica. Para que o Senhor cresça, nós precisamos diminuir. E cada vez que a gente diminui, cada vez que o nosso eu começa a assumir, o Senhor vai aparecendo através de nós. E é isso que o que a maturidade exige de nós, é isso que o discipulado significa. Nós somos luz do mundo. Nós refletimos ao mundo essa luz que nós recebemos do Senhor. O Senhor é a luz do mundo, mas o Senhor brilha ao mundo por meio de nós também, por meio dos seus filhos, por meio dos seus discípulos, que agora tem esse chamado: sejam, e o próprio Jesus falou isso, sejam luz, sejam sal da terra e sejam a luz do mundo. Nos ajude, Deus, aperfeiçoa em nós a tua imagem, ó Deus, para que onde quer que a gente esteja, a gente possa ser lembrado, não porque nós estamos na nossa melhor versão, mas possamos ser lembrados porque nós fazemos as pessoas lembrar do Senhor. Porque somos maridos parecidos com Jesus, porque somos esposas parecidas com Jesus, porque somos filhos parecidos com Jesus, somos
pastores, líderes da igreja parecido com Jesus, somos membros da igreja parecido com Jesus. Nós amamos, nós servimos, nós nos dedicamos assim como Jesus. Que Jesus seja reconhecido em nossas vidas, é o nosso desejo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.